Um, dois e foi. Foi. Olá, seja bem-vindo a mais um Visão RS aqui na Jovem Pan Porto Alegre. Hoje eu converso com Ramiro Rosário, segundo mandato como vereador. Teve aí 15 anos do PSDB, agora está no Novo. E foi também secretário de Serviços Urbanos, isso, entre 2017 e 2020 aqui na capital gaúcha. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. Uma felicidade estar aqui com vocês, com todo o time da Jovem Pan também. Ramiro, a gente tem diversos pontos para falar, mas eu acho que eu preciso começar entendendo como é que foi a sua caminhada política aí. 15 anos de PSDB, por que escolher o Novo? Como é que foi isso? Olha, eu estava na faculdade ainda e um grupo de professores acabou me convidando para entrar no movimento democrata cristão, sou luterano. E esse movimento escolheu o PSDB à época porque o PSDB, na sua origem, tem, através de André Franco Montoro, uma presença da democracia cristã que a gente ouve tanto na Europa, na Alemanha, aqui no Brasil, mas muito especialmente porque era o partido que, naquela época, fazia frente ao PT nacionalmente. Então era a oportunidade que nós tínhamos, né, de poder militar dentro da política e de enfrentar o PT, como sempre enfrentei ao longo de toda a minha trajetória. Claro que os anos foram passando, me elegi vereador pelo PSDB em 2016, depois me reelegi vereador pelo PSDB em 2020, mas eu confesso que há muito tempo já eu não estava no PSDB. Né? Eu já estava acompanhando as votações do Partido Novo, tenho queridos amigos no Partido Novo, Felipe Camozato, Marcel Van Hatten, entre tantos outros, que acabou fazendo com que a minha filiação ao Novo, na verdade, fosse quase que uma chegada em casa definitiva, né? Na janela partidária desse ano, em 2024, ali em março, logo no primeiro dia da janela, eu já migrei para o Partido Novo. E não pensa, assim, 2 mandatos já, eleito pelo PSDB, ter essa troca, tu não pensa que isso pode te prejudicar depois ou tu pensa que vai se somar? Não, vai somar, porque a gente não pode estar vestindo uma roupa que não é do nosso tamanho, né? E da mesma forma, um político não pode estar num partido que não defende as suas ideias ou onde ele não se sente confortável de poder pregar aquilo que ele acredita para a sociedade. E o Novo é o partido, sem sombra de dúvidas, que eu tenho a oportunidade de estar vestindo a roupa do meu tamanho, de estar num partido político que é, de fato, aquele que defende o que eu defendo e onde eu me sinto confortável também de poder expor as minhas ideias para a cidade e efetivamente trabalhar por Porto Alegre e para todo o Brasil. Em maio, infelizmente, o Rio Grande do Sul sofreu a sua maior catástrofe climática, a gente pode dizer, e por muitas vezes eu acompanhei teu trabalho nas mídias sociais e te acompanhei ao lado do Camozato em alguns momentos, né? Tu foste em vários pontos de Porto Alegre. Como é que tu viu esse cenário todo? Sabe, Arthur, que eu acabei me envolvendo muito com a questão da enchente porque eu tive a experiência, eu tive a oportunidade de ser secretário de Serviços Urbanos. Isso eu tenho um espaço para a gente falar sobre isso, né? Pois então, queria entender o teu momento. Foi um tema que sempre me chamou muito a atenção e eu sempre tive muito conhecimento também. Então, a partir do momento que acabou acontecendo as primeiras ações de alagamentos, ainda nas ilhas, né, e com toda aquela água que estava descendo, eu disse, tia, eu vou para a rua e vou buscar ajudar da melhor forma, porque eu conheço o que está acontecendo e também não poderia ficar em casa acompanhando pelas redes sociais, pela televisão, né? Então eu fiz parte daquele processo da sociedade que se uniu e aí viralizou o povo pelo povo, né? As pessoas realmente fazendo por si. E foi isso que eu encontrei desde o primeiro dia nas ruas de Porto Alegre, já sendo tomadas pelas águas. Nós mobilizamos diversos parceiros, pessoas de forma isolada, empresas, organizações que nos disponibilizaram, por exemplo, retroescavadeiras para que nós pudéssemos fazer uma série de resgates logo nos primeiros dias. Então, logo quando a água começou a subir no 4º distrito, nós fomos passando de rua em rua alertando as pessoas, dizendo, olha, esta é uma área de evacuação, saia de casa, esta água vai subir mais de 1 metro, a água estava na canela ainda, e dizendo que as pessoas... Subiu bem mais de 1 metro, né? Dizendo que as pessoas ficariam sem água, sem energia. Se precisasse de alguma questão de urgência, entrar uma ambulância, não teria como acontecer. E nós fizemos dezenas de resgates, né, com esses equipamentos da iniciativa privada, com pessoas voluntárias nos ajudando. Depois, quando as águas já estavam com volume muito maior, foi com jet ski, com barco. E eu vi realmente a sociedade se organizando. A sociedade funcionava como um organismo vivo.
O pessoal diz, né, mas não tinha presença do Estado? Claro que tinha, né? A Brigada Militar estava presente, Estado, né? a Polícia Civil estava Corpo de presente, Bombeiros. o Corpo de Bombeiros também, mas vamos ser francos, é numa menor parte, né? O grosso mesmo de todo aquele movimento, inclusive Ramiro, da própria organização, foram as pessoas. É que, Ramiro, a gente tem que entender, e eu já falei aqui, e em outros momentos também, tanto na minha vida pessoal quanto na programação da emissora, que a gente tem que entender os momentos, né? Tanto a corporação do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, eles não têm efetivo para tudo que estava acontecendo naquele Sem momento. dúvidas. E graças a Deus que nós tivemos as pessoas civis que se conscientizaram e ajudaram. Uma cena que não sai da minha cabeça é aquela cena do cordão humano em Canoas, né? As pessoas puxando. Aqui no viaduto da... Utzig. Utzig, no viaduto Utzig também, esse movimento, como eu vi e presenciei isso em 2023 lá no interior. Que eu entrei na água, na lama depois para poder reconstruir tudo. Então, é extremamente necessário o povo pelo povo. Só que aí vem toda uma questão, né, agora que dizem as fake news, dizem isso. Cara, mas não tem muita fake news que, na verdade, não é fake news. É verdade, que o povo tava mesmo se ajudando. Tá? Vamos lá, como é que é aquela isso? jornalista da Globo News lá, Daniela, chegar e falar que olha, é uma mentira que é civil salvando civil, é o Estado que está lá, são as forças de segurança. Isso é uma fake news, o que ela fez. O Estado estava, mas o povo muito mais. O povo muito mais, e o que efetivamente salvou vidas, o que estava lá na ponta salvando vidas, da maior forma, da maior volume, era a população. Era a população civil. Isso eu vi, eu enxerguei, ninguém me contou. Eu também né? vi isso. E a organização também foi muito importante, né? No viaduto Utzig, que tu mencionou, por exemplo. O rapaz com o megafone, né? Mas não só isso, no megafone. Eu cheguei um dia no viaduto Utzig e vi uma baita de uma estrutura sendo montada para praticamente montar um posto de saúde ali. O posto de saúde tinha a questão dos pets, a questão do acolhimento, do abrigo, do combustível. E um médico chegou e me chamou e disse: Ramiro, quero te contar que toda essa estrutura aqui não é governo municipal, nem estadual, nem federal. Foram voluntários, médicos, enfermeiros, agentes da assistência social, enfim, psicólogos, que montaram aquela estrutura com seu próprio dinheiro. E olha, era uma estrutura que o Estado jamais teria condições de montar com a rapidez e com a qualidade que foi. Era uma estrutura pesada, realmente, com quase um posto de saúde realmente a céu aberto ali no viaduto Utzig. Não acho que é muita... pegando esse gancho, mas indo um pouco para outra questão, tu não acha que é muita burocracia para fazer as coisas? Claro que sim. Porque Porto Alegre era uma das capitais mais burocratizadas de todas. Sempre inúmeros dias. Sempre foi. Porto Alegre, ela teve um processo de desburocratização. Passou por um processo de desburocratização desde 2017, mas vamos lá, né? A máquina pública brasileira, ela é muito amarrada. A máquina pública brasileira, para tu fazer qualquer tipo de contratação, tu acaba penalizando o bom gestor, né? Se o gestor não é corrupto, não dá o jeitinho dele, o bom gestor acaba sendo penalizado por cumprir a lei e não consegue entregar resultados rápidos à população, porque o processo licitatório, a forma de fazer a contratação de um prestador de serviços, de um fornecedor, é completamente engessado no Brasil. E é muito difícil para o gestor, na hora de precisar dar uma reação rápida, como é no momento de calamidade, poder fazer essa entrega com celeridade, né? Por isso que a iniciativa privada acaba se unindo tanto e por isso que eu vejo e espero que essa catástrofe agora nos dê esse ensinamento, coisa, né? nos dê esse ensinamento ao povo gaúcho, ao porto-alegrense, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos retirar da mão pesada e lerda do Estado tudo aquilo que for possível fazer, porque a iniciativa privada tem uma capacidade de mobilização e de resposta muito maior, tanto nas emergências, com celeridade, quanto também em serviços continuados, para fazer com que esses serviços não sejam paralisados. Olha, eu estou acompanhando de perto todos os passos, assim, né? Tanto dos governos federais, estaduais, municipais, porque a gente tem que reportar isso diariamente, seguidamente, e eu percebo que se ouvem muitos anúncios, né? 16 milhões para isso, agora teve mais 200 milhões para 22 escolas, mais 46 milhões agora para 3 projetos das escolas que foram afetadas, para chegar direto à direção das escolas. Agora tem o meio rural, que o governo Piratini aqui, e também o governo federal estima mais 45 milhões, que são 217 mil hectares que foram atingidos de área rural, enfim. É muita falação, mas na prática, e eu vou te fazer uma pergunta agora, isso tá acontecendo de verdade? Claro que não, e tu falou tanto número aqui que nem que tá nos acompanhando aqui consegue acompanhar a quantidade de número que tu falou, e nem o governo vai saber a quantidade de número e as pessoas vão se confundir no meio disso tudo, é muita promessa e não vai chegar dinheiro nenhum. Se nós quisermos realmente reconstruir o estado do Rio Grande do Sul e aproveitar esse momento para construir um novo Brasil, nós temos que mudar as regras
mudar a legislação e criar uma espécie de Rouanet da infraestrutura. Tá, mas se eu mudar a legislação, quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Não, A mas pessoa precisa do dinheiro para amanhã. Aí que tá. Se tu criar uma espécie de Rouanet da infraestrutura, dizer para a iniciativa privada, para o empreendedor, dizer o seguinte, olha, teus créditos de ICMS, por exemplo, aqui no estado, tu vai poder colocar diretamente em infraestrutura e tu não precisa pagar o imposto. Isso é disruptivo. Tá, mas, Isso Ramiro, é fazer com que a gente tenha dinheiro rápido da iniciativa privada, com obras com certeza feitas não apenas com a celeridade, mas com uma qualidade maior, inclusive, que o poder público é capaz de fazer. Eu acredito que nós podemos também aproveitar essa tragédia para poder mudar esta mentalidade. O pessoal aplaudiu tanto o que aconteceu em Nova Roma do Sul, quando teve as enchentes do ano passado, que a sociedade ali se mobilizou, em questão de algumas semanas construiu uma ponte nova, né? De aproveitar esse exemplo. Tu imagina isso em larga escala, podendo funcionar com segurança jurídica, trazendo a oportunidade para as empresas poderem fazer isso. Inclusive, também, vai valorizar né? as empresas locais. E valorizar as empresas locais. Até mesmo porque eu estava conversando com um arquiteto esses dias, ele me contando sobre... Ele queria fazer agora a reurbanização de uma praça também que foi atingida, né? Ele diz, Ramiro, quando a gente constrói uma praça, quando a gente projeta uma praça, a gente pensa às vezes que o caminho a ser feito, pelo que nós estudamos na academia e tal, é este aqui. Mas depois que a praça está pronta, a gente observa que as pessoas não vão por aquele caminho de pedra, por aquela calçada, elas cortam o caminho e atalham por aqui. E é difícil a gente compreender porque isso acontece. Tanto é que às vezes os caminhos se criam sozinhos no meio da grama, de tanto que as pessoas passam por ali. Sim. E não pela calçada. O que isso significa? Que ninguém melhor do que o local, ninguém melhor do que as empresas, do que as pessoas, os trabalhadores daquela comunidade ali, para saber exatamente o que eles precisam. Qual o tipo de obra, qual a infraestrutura, qual o caminho que a estrada deve fazer, porque não são burocratas dentro do Estado, dentro de uma sala fechada, com um bando de engenheiro concursado lá dizendo o que vai acontecer e como é que vai ser feita a reconstrução do Estado. É a própria sociedade. E essa tragédia, eu repito, nos trouxe esse aprendizado. Se é de fato o povo pelo povo, então vamos oportunizar que o povo faça pelo povo. Nós que estamos do outro lado do balcão, somos agentes políticos, agora neste momento, nós temos que dizer o seguinte, pessoal, façam. Nós vamos dar condições de vocês a fazer e mudar a lei e oportunizar que os impostos sejam empregados diretamente para isso é um bom caminho, assim como o Instituto Cultural Floresta, por exemplo, fez há alguns anos atrás com a segurança pública. Quando nós tivemos um auge de criminalidade no estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre figurou entre as 50 cidades mais violentas do mundo, com aquele assassinato que aconteceu na frente do Colégio Dom Bosco, de uma mãe que foi assassinada na frente dos filhos, e aquele ali foi o ponto da virada para a sociedade gaúcha, os empresários chegaram e disseram o seguinte, tchê, eu quero pegar o dinheiro do meu imposto e em vez de ficar dando para o Estado para pagar o funcionalismo público, em vez de colocar dentro da máquina pública letárgica que não nos dá resultado, eu quero pegar pelo menos 5% do meu ICMS e investir diretamente para comprar viatura, para comprar colete à prova de bala, para comprar arma e munição para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, poder ampliar o seu combate ao crime. E isso aconteceu, e está acontecendo. E hoje a gente vê uma Brigada Militar, uma Polícia Civil muito melhor equipada. O que nós políticos temos que aprender é que nós representarmos de verdade as pessoas e sermos valorizados pelas pessoas, porque os políticos também buscam muito isso, né? Da questão da valorização do seu trabalho e tal. Se nós oportunizarmos que as pessoas façam por si, a gente será valorizado também. Nós não precisamos ficar com dinheiro na mão. A gente não precisa ter a chave do cofre e a todo momento dizer, não, agora eu vou te dar isso aqui, eu vou decidir o que tu vai fazer, eu vou te liberar recursos. Cara, tira um pouco do teu colo, passa para o povo, que o povo vai saber reconhecer isso. Deixem as pessoas fazerem por si. Pois é, mas vamos fazer uma colocação aqui, e me corrija, por favor, se eu estiver errado. Nós estamos falando no imposto que vai ser pago pelo empresário para destinar ele para alguma coisa, certo? Mas, peraí, e tudo aquilo que já foi pago? Por que tem essa dificuldade para ser usado? Não, mas primeiro que o grosso do nosso dinheiro vai primeiro para Brasília, né? Tudo que a gente consome, tudo que a gente compra tudo aqui bem, mas na nós nossa somos cidade... uma unidade federativa. A federação de papel, né? Essa federação não existe. Se essa federação existisse nesse momento, nós não estaríamos aqui ouvindo só promessas, já estaríamos recebendo os recursos, né? Porque nós mandamos todos os anos 57 bilhões de reais para Brasília e a gente recebe 13 bilhões de volta. Então, esta água aqui, esse copo aqui que nós compramos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente está, na verdade, ajudando aqui a manter o Estado brasileiro,
né, o autoestamento, não, o Estado brasileiro, né, porque ele que suga realmente e custa, e a bancar obra no Nordeste. Vamos lá, eu sei que os irmãos nordestinos precisam também de intervenções, precisam de auxílio, precisam de ajuda, mas eu quando compro água e compro um copo aqui em Porto Alegre, eu quero ver esse recurso aqui sendo revertido onde a minha filha está crescendo. Sim. Né? E isso não acontece nessa federação fajuta que nós temos. Né? Eu sou um municipalista, eu acredito que a pirâmide tributária no país ela está totalmente invertida. Nós deveríamos ter o grosso dos recursos, né? Os 80% do recurso concentrado no município, um pouco no Estado e quase nada na União. Deixa a União cuidar daquilo que é essencial. Diplomacia, relações exteriores, né, a defesa. Agora, eu quero ver a saúde do meu município funcionando. Eu quero ver o transporte público do meu município funcionando. Eu quero ver a escola do município funcionando. É onde eu recolho os impostos, é onde eu pago os impostos, onde eu vivo e onde eu enxergo, a população enxerga o serviço público de fato acontecendo. Né? Ninguém diz, eu sou... Estou muito feliz agora que foi feita a tal intervenção do governo federal lá no meio do sertão. Cara, não, eu quero que a escola da minha filha tenha professor, eu quero que o posto de saúde onde eu levo a minha mãe tenha médico. É essa que é a realidade das pessoas e é assim que deveria funcionar. Então essa federação fajuta não nos serve. Né? Eu acho que até esse momento da catástrofe é uma grande oportunidade de nós, como os gaúchos, peitarmos Brasília. Né? Não é pedir dinheiro para Brasília, é dizer o seguinte, Brasília, deixa o dinheiro ficar aqui. Pois é, o governador Eduardo Leite, ele tem feito algumas manobras para tentar trazer esse dinheiro, né? Esteve em Brasília novamente, acompanhou o presidente Lula agora, mas a gente percebe também que o Lula, ao chegar aqui em São Leopoldo e colocar o Paulo Pimenta como secretário extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. Interventor, politicagem barata. Aí que tá, ele não lançou a candidatura do Pimenta nesse ponto e, ao meu ver, ele parece estar descartando um pouco o nosso governador. Não, se eu sou o governador Eduardo Leite, naquele ato de campanha que foi feito lá em Novo Hamburgo, onde o Lula anuncia com pompa e circunstância, São Leopoldo, onde ele anuncia com pompa e circunstância a intervenção do governo federal no Rio Grande do Sul, eu me levanto na hora. Eu digo, esse estado tem governador. O que é isso? Esse estado tem governador, estou me retirando, vocês podem continuar com esta palhaçada aqui, eu vou cuidar do meu povo que está precisando. Né? Eu sei que me parecia, pelo olhar do Eduardo Leite, que a vontade dele era realmente fazer isso. Né? Ele, dentro da sua educação, não o fez, mas eu teria feito, que eu sou mais desbocado e mais mal educado do que ele. Né? Eu acho que precisava ter ali um momento de ruptura e dizer o seguinte, esse estado tem governador, eu fui eleito para isto, estou me retirando desse ambiente aqui, de campanha, que foi o que aconteceu. E o Paulo Pimenta é um interventor, né? Mas um interventor que já fugiu também, né? Ele já disse agora que vai ficar apenas 6 meses, né, o trabalho dessa Secretaria Extraordinária de Reconstrução. Que reconstrução é essa que vai durar 6 meses se a gente sabe que para reerguer esse Estado vai demorar pelo menos uma década, né? Eles não têm uma política de longo prazo, eles não têm uma política de Estado, é uma política de governo momentânea e visando as eleições não apenas de 2026, como as eleições também de 2024. Porque a prática do PT sempre foi e segue sendo esta, né? Eles pegam 20 bilhões de reais em emendas PIX, mandam para as prefeituras sem qualquer projeto, sem qualquer comprovação de como é que será aplicado aquilo e mandam para quais prefeituras? Para prefeituras aliadas do PT. Né? Então vocês acham realmente que agora, quando se começar a receber esse dinheiro, se é que vai receber esse dinheiro do governo federal, com este interventor nomeado aqui, eles vão usar isso para quê? Para valorizar os prefeitos parceiros, buscando eleger o maior número de prefeitos e vereadores, que é fundamental para que depois o Partido dos Trabalhadores e os seus aliados tenham maior capilaridade para 2026. Né? E essa disputa que nós estamos vendo agora também, toda essa questão do arroz, né, que o Camozato e o Marcel Van Hatten entraram, inclusive, com ação para buscar derrubar o vergonhoso leilão do arroz, isso também é uma disputa interna do PT. Nós estamos pagando a conta por uma disputa interna do PT entre Edgar Preto e Paulo Pimenta, porque o Edgar Preto foi o último candidato do PT ao governo do Estado. E ele queria ser ministro. Aí o Lula faz a opção por quem? Por Paulo Pimenta para o Ministério das Comunicações. Já começou a cisane ali. Deu um prêmio de consolação para o Edgar Preto, a presidência da Companhia Nacional de Abastecimento, lá com um gordo salário. E aí agora, qual é que é a única oportunidade que o Edgar Preto tem de poder aparecer um pouquinho? A Conab,
né, que é a entidade que ele preside, fazer o tal do leilão do arroz e mostrar lá o selo do governo federal, o selo do Conab no arroz que será vendido à população. Foi a tentativa do Edgar Preto de ter um pouquinho de protagonismo dentro do processo de disputa interna para saber quem será o candidato do PT ao governo do estado. Trazendo um pouco mais agora para o município de Porto Alegre, como falamos antes, tu fosse secretário de Serviços Urbanos em 2017 a 2020. E nesse período teve o DEP, que foi extinto, tu estavas nessa participação. Por que o DEP foi extinto? E por que aconteceu tudo isso? Porque o DEP já estava extinto quando eu assumi. Em 2017, quando eu entrei dentro do DEP, eu encontrei um departamento que estava com 17 contratos paralisados. 17 contratos suspensos. Suspensos por quê? Por corrupção e má gestão administrativa. De quem? Corrupção do governo do PDT, do Fortunati, corrupção de todos os outros governos que passaram por lá também. Foram décadas de má gestão no DEP, décadas de corrupção no DEP. Isso não sou eu que estou dizendo, isso quem está dizendo é a Polícia Civil, é o Ministério Público, a imprensa amplamente noticiou isso também. Então, quando eu entro na Secretaria de Serviços Urbanos e as atribuições do DEP vêm para a Secretaria, eu encontrei um departamento já extinto, já estava morto o DEP. Já estava morto o DEP. O que nós fizemos foi ressuscitar o serviço de manutenção de drenagem na cidade. Porque quando a gente pega uma secretaria, um departamento que não tem contrato para dragagem de arroio, não tem contrato para manutenção de casas de bombas na sua parte elétrica e mecânica, não tem contrato de turmas, de equipes para fazer limpeza de boca de lobo, desassoreamento de galeria, vai me dizer que o DEP existia? Que o DEP era o grande departamento, referência nacional e internacional de drenagem urbana? Bem capaz, tchê, não era. Tanto é que quando eu assumi a secretaria, nós não tínhamos sede ainda, porque era uma secretaria nova que englobou todos os serviços de zeladoria da cidade. Eu disse, olha, a sede da secretaria vai ser no DEP, eu vou para o olho do furacão. É lá que está a corrupção, é lá que está o problema. E cheguei lá sem avisar ninguém também. Cheguei lá com a minha equipe, já fui me instalando e disse, agora nós vamos despachar daqui. Comecei a entrar de sala em sala, sala em sala. Aí eu entro na sala do setor, que agora, né, assinaram a cartinha aí dos 40 engenheiros, setor de planejamento e obras, de drenagem e do sistema de proteção contra cheias da cidade. Eu entro na sala, tem 5 pessoas assim nas suas mesas, bem espalhadas, coladas nas paredes. E no meio da sala, uma baita de uma goteira, parecia uma cachoeira com um balde dentro. Eu digo, o que vocês fazem aqui? Ah, nós somos os engenheiros do setor de planejamento e obras do DEP. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 engenheiros, tem uma goteira desse tamanho aqui, vocês não resolveram ainda? Esta era a realidade do DEP. A realidade de servidores públicos concursados, vagabundos que não queriam trabalhar e que faziam muitas vezes vistas grossas para a corrupção. Ou vai me dizer que ninguém conseguiu, ao longo de todos esses anos, ver que se estava cobrando para fazer dragagem de arroio e nenhum arroio da cidade era dragado? Vai me dizer que ninguém conseguiu enxergar, ao longo de todos os anos, que estavam fazendo limpeza de bocas de lobo em rua que não tinha boca de lobo? Conseguiam cobrar dezenas de vezes o mesmo serviço e o serviço não era executado? Ou é muito tapado, incompetente, ou é conluio, é corrupção. É isso que existia dentro do DEP. O que eu fiz? Eu disse, vamos parar com essa palhaçada. Acabamos com todos os contratos que ainda estavam vigentes, que eram poucos. Sim. Aqueles 17 também botei no balaio e disse, olha, nós vamos refazer tudo isso aqui, vamos reconstruir do zero. E tem como encerrar o contrato? Sim. Sim, em 2017 foi um caos. 2017 foi um caos, porque a imprensa vinha para mim, Ramiro, vai chover. Eu digo, vai. E não está nada funcionando. Não está nada funcionando. Nós vamos reconstruir o DEP. Nós vamos conseguir aqui refazer esse sistema de drenagem e de manutenção do dia a dia, do cotidiano. E nós trouxemos uma série de inovações que na iniciativa privada é muito comum, mas que no setor público é uma raridade. Por exemplo, GPS nas equipes, nas máquinas, nos veículos. É o mínimo, é o básico, para saber onde é que eles estavam operando. Remuneração por produtividade, Arthur. Né? Antes tu pagava por equipe, então a empresa chegava lá, botava num caderninho quem é que se apresentou para o trabalho, os caras ou não saíam para trabalhar, ou saíam para trabalhar para fazer serviço privado, para fazer o famoso cabrito. Estavam lá na rua limpando a rede, a galeria, aí chegava lá o cidadão e dizia, pô, eu vou te dar 100 pila aqui para tu entrar e arrumar a minha casa. Era isso que acontecia, né? Os caras não prestavam serviço público efetivo. Nós fizemos remuneração por produtividade. Vai ser cobrado e vai ser pago, é por limpeza de boca de lobo
individual, é por tonelada retirada de material de dentro dos arroios para fazer a dragagem, é por efetividade do operador na casa de bombas, que antes o cara ficava dormindo na casa de bombas, agora ele tem que ir lá botar o ponto biométrico de tempo em tempo para dizer que ele está lá, para dizer que ele está acordado, que ele está monitorando o que está acontecendo Chegou na casa de ponto? bombas. Mas é claro, as casas de bombas, quando eu assumi, era uma vergonha, além de elas não funcionarem, os operadores muitas vezes não estavam na casa de bombas. Então tem até algumas questões folclóricas, assim, né? Na Vila Farrapos, por exemplo, a comunidade sabia que o operador que ficava lá de noite era um bêbado. E aí ele sempre dormia, né? Quando começava a dar o temporal, a comunidade, as pessoas, os moradores iam até a casa de bombas acordar o sujeito e muitas vezes elas acionavam a casa de bombas. Isso é inacreditável. Isso não pode ser. Essa é a realidade da cidade de Porto Alegre. E as pessoas, os moradores acionavam a casa de bombas. Isso na época, né? Deixar claro aqui. Isso antes de eu assumir. Isso no DEP. Tá. Isso no glorioso DEP, que agora querem retomar o DEP. O DEP era assim. Né? Os moradores iam lá, acionavam os equipamentos da casa de bombas, porque eles já sabiam como funcionava, porque o operador estava sempre bêbado, dormindo, ou não estava lá. Então, nós mudamos a realidade e muita gente não gostou disso. Né? Porque eu acho que tinha muita gente que tinha interesse na continuidade daqueles contratos escusos. E se criou o DEMAI. O DEMAI já existia, né? Claro. E por que nós passamos o antigo DEP, esse departamento corrupto e incompetente, para dentro do DEMAI? Primeiro porque é uma questão de gestão muito prática, né? O DEMAI ele é uma autarquia, ou seja, ele tem uma conta bancária separada da prefeitura. O DEP era um departamento e a conta bancária do DEP era a conta da prefeitura, o caixa único. Então, como é que o DEP era mantido, ou deveria ser mantido? Nós temos uma chamada tarifa 3, que é o DEMAI que recolhe. Essa tarifa 3, que é do esgoto pluvial, vamos facilitar aqui para todo mundo entender. Essa tarifa 3 saía do DEMAI, ia para o Caixa Único da Prefeitura, e aí o Caixa Único da Prefeitura deveria pagar os contratos do DEP para manter isso. Óbvio que isso não acontecia, porque como a prefeitura quebrada, uma prefeitura que não pagava os servidores em dia, que não pagava os seus fornecedores, que não pagava nem o pessoal da areia para fazer asfalto, o que a prefeitura usava esse dinheiro? Para pagar a folha de servidores e tapar os furos que tinha. Então o dinheiro não chegava também no departamento, no DEP, para poder fazer o serviço do dia a dia da manutenção do sistema de drenagem. Quando nós incorporamos o departamento ao DEMAI, o dinheiro ficou 100% com o DEP. 100% para a drenagem, 60 milhões por ano. Então eu me orgulho muito de dizer, nós incorporamos todos os serviços, a parte de manutenção do antigo DEP ao DEMAI, e com isso nós garantimos 60 milhões por ano para fazer serviços do dia a dia de drenagem da cidade. Tanto é que ao longo dos últimos anos nós vimos diversas dragagens de arroio acontecendo. O arroio dilúvio foi dragado na última gestão e na atual gestão, graças à incorporação ao DEMAI. O pessoal agora comentou, tu vê, né? Não teve o extravasamento do dilúvio, né, com essa enchente toda, porque o Guaíba entra no dilúvio também. E a Avenida Ipiranga é um dique. Ela é um dique. Tanto é que tem casas de bombas ao longo da Avenida Ipiranga. Por que não teve problema ali? Porque foi dragado o dilúvio. Vocês imaginem se nós não tivéssemos incorporado o DEP ao DEMAI, o dilúvio muito possivelmente teria extravasado, transbordado, porque estaria atolado de material de areia. Região perto do Ernesto Dornelles, né? Que ele chegou quase num limite ali. Exato. Foi por pouco. Tu imagina se nós não tivéssemos feito isso. Mas aí eu tenho que te fazer uma pergunta, Ramiro. Mas por que não deu certo agora? Porque não é que não deu certo, porque não conseguiu suprir a necessidade nesse momento. A gente entende que foi muita chuva. Não é indiscutível isso. Mas não funcionou, cara. Não funcionou, porque o sistema não foi feito para comportar esse volume de água como nós tivemos agora. Né? Agora, nesse momento, está acontecendo lá no sul da Alemanha, na Bavária, está acontecendo uma tragédia também. Na Itália aconteceu. Na Itália aconteceu também. E os sistemas de proteção contra cheias da Alemanha e da Itália, na parte norte da Itália, a parte mais rica da Itália, os sistemas de proteção daquelas cidades também não funcionou porque não foram projetados para este volume de água. O sistema de proteção contra cheias não é de Porto Alegre. O sistema de proteção contra cheias é de Porto Alegre e de toda a região metropolitana. Ele foi projetado pelo DNOS, o antigo Departamento Nacional de Obras e Saneamentos, do governo federal, ainda na época do regime militar. Né? Aliás, nunca vi tanto petista defendendo obra do regime militar como agora. Né? Eles dizem que a obra dos milicos era infalível, que a obra que o regime militar fez na região metropolitana de Porto Alegre é o suprassumo da tecnologia da engenharia mundial. Não é. Falhou.
e falhou miseravelmente em Porto Alegre, Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Cachoeirinha. Aí os engenheiros do antigo DEP vêm dizer, não, mas a nossa cota aqui do sistema de proteção contra cheias é de 6 metros. Mentira! Mentira, com 4,5 metros estava extravasando os diques na zona norte da cidade. 4,5 metros no Guaíba estava extravasando os diques na zona norte da cidade. É mentira, porque as casas de bombas foram construídas abaixo do dique. Que sistema de proteção contra cheias eficiente é esse? Que as casas de bombas estão numa cota menor do que o dique, e se o dique apresenta problemas, se o dique extravasa como extravasou, acaba inundando as casas de bombas, ou as próprias casas de bombas servem como indutor da água de fora da cidade para dentro. Em vez de tirar a água de dentro da cidade para fora do dique, colocaram a água do Guaíba para dentro, como aconteceu no Menino Deus e na Cidade Baixa. E por que isso aconteceu? É muito simples. Qualquer um que está nos assistindo aqui, quem for na Avenida Beira-Rio, Edivaldo Pereira Paiva, ali na Rótula das Cuias, carinhosamente conhecida como Rótula das Tetas, né? Se tu parar em cima da Avenida Beira-Rio, tu estás em cima do dique. Sim. Olha para a casa de bombas. Tu vai olhar para baixo. Ela está numa cota menor. É óbvio que não foi um sistema feito para poder suportar isso, né? Ah, mas vocês nunca viram isso, nunca perceberam isso? A primeira vez que nós conseguimos, como cidade, perceber isso foi nas enchentes de setembro e novembro do ano passado, em 2023, porque o sistema nunca tinha sido colocado à prova, o sistema nunca tinha sido testado. É a mesma coisa que não dá simplesmente para jogar uma grande quantidade de água ali para testar, não é assim que funciona também. Então, não tem como. Não tem como, né? Tu pode comprar um microfone e tu vai testar ele, bom, não funcionou, vou lá e troco. O sistema de proteção contra cheias não é assim, né? O sistema de proteção contra cheias, tu projeta, tu visualiza, né, o que poderia acontecer, e depois, quando vai acontecer a enchente, tu vê, ele funcionou ou não funcionou, né? Agora, infelizmente, os técnicos que elaboraram esse estudo lá na década de 50, 60, 70, muitos deles nem estão mais aqui. Nem vou apontar o dedo para eles e dizer, vocês erraram o projeto. Até porque naquela época a situação geográfica de Porto Alegre era diferente. Completamente diferente. Quando eles fizeram o projeto do DNOS a partir da década de 50, eles levaram em consideração a grande enchente de 1941. O que aconteceu depois de 1941? Por exemplo, aterro do Cais Navegantes. A cidade avançou sobre o rio Jacuí no seu ponto de maior profundidade e no seu ponto que ele entra para o Guaíba. Então, com o avanço da cidade, com o Cais Navegantes construído ali, nós estrangulamos o rio Jacuí. Então, hoje o rio Jacuí, se tem um alto volume de chuva, uma alta vazão, ele vai ficar ali muito mais rápido, porque ele não tem a capacidade de poder ocupar uma maior massa de terra para poder distribuir a água, e obviamente ele vai elevar o seu volume. Então, a comporta número 14, que implodiu nesta enchente agora de 2024, que fica embaixo da ponte antiga do Guaíba, a travessia Getúlio Vargas, ela está na frente do rio Jacuí. O rio Jacuí foi estrangulado, nós tivemos uma chuva descomunal. Aquela comporta não foi projetada para receber aquela força da água, aquela correnteza, tanto é que com 1,5 metro ela implodiu. O Guaíba estava a 4,5 metros e ali estava 1,5 metro de água. Com a correnteza, ela implodiu, porque ela foi projetada para que a água subisse como numa piscina, como acontece nas outras comportas também, né? Então houve falha de projeto, falha estrutural. O que eu acho que esses engenheiros do antigo DEP estão tão apegados agora, dizendo que o sistema é infalível, que o regime militar fez um sistema infalível, eu acho que eles estão, na verdade, querendo tirar a culpa deles, porque eles são técnicos, eles são da academia, eles são os grandes hidrólogos do mundo que estudaram, porque sempre se gabaram, né? O DEP, o antigo DEP, eles falavam que o departamento era uma referência mundial em hidrologia. Não é. Tanto não é que eles não viram que o projeto precisava ser revisto ao longo desses anos. Tanto é que eles não viram que desde a enchente de 1941 houve uma série de alterações no regime das águas e que eles sequer cogitaram fazer ali um projeto novo para isso. Então, infelizmente, é isso que aconteceu. Nós vamos precisar agora fazer uma ampla revisão do nosso sistema de proteção contra cheias. Esse é um ponto. E o futuro da cidade agora, o futuro de Porto Alegre e a tua visão também sobre o trabalho do Sebastião Melo, prefeito aqui da capital. O futuro de Porto Alegre, nós vamos precisar aqui, primeiro, privatizar o DEMAI. É fundamental que a gente privatize o DEMAI, que passe o DEMAI para a gestão da iniciativa privada e que dentro desse bolo
se inclua a drenagem, né? Porque a água e o esgoto é o filé, a drenagem é a carne de pescoço. A água e o esgoto interessa ao parceiro privado explorar comercialmente. A drenagem Porque ele não. tá ganhando, né? Porque ele está ganhando, tem tarifa para isso. É. A drenagem não, a drenagem é a carne de pescoço. Então, o que eu defendo, no momento que nós formos fazer o leilão do DEMAI, nós vamos chegar para a iniciativa privada e dizer o seguinte: vocês, consórcios que têm interesse em investir, em explorar comercialmente a água e o esgoto em Porto Alegre, quem tem o interesse, quem der o maior volume de investimentos na drenagem e no sistema de proteção contra cheias, leva. Isso que precisa ser feito. Isso no modelo de concessão. A gente fala privatização aqui... com prazos, né? Com prazos. E a gente fala aqui privatização, na verdade, para facilitar o debate. Mas é concessão. É por um período de anos. Sim. Por 35 anos vocês podem fazer aqui a exploração comercial, não aumentem a tarifa, ganhem na escala, ganhem na produtividade, ganhem na capacidade de gestão da iniciativa privada, que o poder público não tem, mas invistam na drenagem. Além disso, nós vamos precisar também que o governo federal cumpra o seu papel constitucional. Artigo 21, inciso 18 da Constituição. É competência exclusiva da União, do governo federal, fazer planejamento e obras de prevenção a enchentes. Não sou eu que estou dizendo, é o Constituinte que falou. É a Constituição, ou se cumpre a Constituição, ou se rasga que nem alguns ministros aí fazem em todo momento. Então a gente precisa aqui nesse momento que o governo federal cumpra o seu papel também e que diga, olha, esta bronca é minha, eu vou investir aqui num sistema de proteção contra cheias da região metropolitana, que pegue também as outras bacias que chegam na bacia do Guaíba, porque não adianta nós construirmos diques na região metropolitana e não fazer barragem nos rios que chegam aqui. Não adianta nós fazermos diques na região metropolitana e barragens e não dragar os arroios. Isso é importante. Sebastião Melo. Sebastião Melo. Melo é um prefeito que eu vejo que tem várias pautas que ele defende que eu concordo, né? Ele tem ofertado à cidade uma série de benefícios tributários, por exemplo, para a região do 4º Distrito Centro Histórico, né? Mas tem falhado em alguns pontos também, né? E já não é de agora. O plano diretor, por exemplo, nós já deveríamos ter votado o plano diretor. O plano diretor deveria ter sido votado em 2020, não foi por causa da pandemia, agora passou 4 anos de gestão do Melo e nós não votamos o plano diretor e ficou para 2025. Tchê, tu imagina como é que vai ser agora, 2025, a votação do plano diretor? Vai ser uma loucura, porque teve enchente, nós vamos ter um alto componente, uma alta carga ideológica, a esquerda vai querer fazer agora a cidade esponja, né? Tem muita coisa que serve no papel, na academia, mas que no momento que nós precisamos de revitalização urbana na cidade, que nós precisamos fazer com que a cidade seja mais adensada, que nós precisamos fazer que a cidade tenha desenvolvimento econômico e também conviva com o meio ambiente, que também se adapte ao meio ambiente, essa vai ser uma discussão agora em 2025 muito complicada, né? Que pena que ficou para lá, né? Mas eu vejo que, obviamente, né, o prefeito Melo tem feito aí um enfrentamento também a essa turma do atraso, mas eu acredito que nós podemos ter outras alternativas à cidade. Nós não precisamos olhar para a campanha agora deste ano e pensar em Sebastião Melo e Maria do Rosário, né? Eu, por exemplo, defendo muito que o Felipe Camozato, do Partido Novo, seja o nosso candidato à Prefeitura de Porto Alegre e que ele possa, de fato, ser um prefeito que venha dar um choque de capitalismo, um choque de liberdade na cidade de Porto Alegre, que será tão necessário nesse momento para a sua reconstrução. Ramiro, ponto importante para a gente fechar a nossa entrevista, tá chegando aos 40 minutos já. Porto Alegre tem reconstrução, tem recomeço, e aquele empresário, aquele cidadão que tem que voltar agora e seguir a vida. Sabe que a gente tem olhado muito para uma tragédia que todo mundo lembra, que é do furacão Katrina em Nova Orleans, né, nos Estados Unidos. Até um ponto, a gente está falando muito disso, né? A gente tem que entender que nós não estamos nos Estados Unidos, né? Né? Mas a gente olha para lá porque a nossa tragédia foi maior do que o Katrina, né? Sim. E o que aconteceu em Nova Orleans quando passou o Katrina, as águas baixaram e começou o processo de reconstrução? A maior parte das pessoas que saíram da cidade, a maior parte dos empresários que deixaram de investir na cidade, deixaram de investir não porque perderam tudo e não tiveram condições de se reerguer, deixaram de investir porque não acreditavam que seria possível investir novamente ali sem acontecer de novo. Esse que é o futuro da cidade. Nesse momento nós precisamos
poder público, e aí pegar governo federal, governo estadual, os governos municipais, e passar uma ação muito prática, dizendo, olha, nós teremos condições de nos reerguer, o planejamento é este, vai custar tanto, vai funcionar tanto. Né? Se nós não tivermos a competência de fazer isso, nós vamos afugentar as pessoas daqui. As pessoas vão sair de Porto Alegre, vão sair do Rio Grande do Sul, vão ir para outros estados, vão ir para fora do país, e isto não pode acontecer. No 4º distrito, que eu tenho uma relação muito próxima, muitos empresários já me procuraram, Ramiro, eu devo ficar ou não fico? Eu digo, cara, fica, porque se tu sair, nós não vamos ter condições de nos reerguer para os que ficarem. Nós precisamos também da força da iniciativa privada. É difícil o cara que perdeu tudo ficar, né? É difícil, claro que é difícil, né? E é difícil também o poder público conseguir dar uma resposta. Por isso que nós estamos aqui fazendo propostas, né? A lei, por exemplo, essa que possibilita que o recurso do imposto seja investido diretamente em infraestrutura, é uma boa proposta. O governo federal assumir a sua responsabilidade constitucional e daqui a pouco fazer uma parceria público-privada, um modelo de concessão para reestruturar o sistema de proteção contra cheias, inclusive com a possibilidade de exploração comercial em alguns pontos. Quais seriam esses pontos, Ramiro? Por exemplo, as barragens, que ajudam a reter a água na parte alta do estado. A barragem ela tem um componente econômico, ela pode gerar energia. Então, o parceiro privado pode gerar energia naquelas barragens, mas ele constrói a barragem para poder represar as águas dos rios. Né? Então, há oportunidades de nós fazermos parcerias público-privadas, modelos de concessão, inclusive para proteger a região metropolitana de novas enchentes. Maravilha. Conversamos com Ramiro Rosário, vereador do Novo aqui em Porto Alegre. Valeu, fico muito feliz, sempre à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho da Jovem Pan aqui em Porto Alegre também. Maravilha. Logo mais um Visão RS aqui na número 1 do Brasil. Fechou? É isso?